Vamos para mais uma devocional com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor, com muita gratidão ao nosso Deus por nos dar mais essa oportunidade. Hoje, Lucas capítulo 8. Nós vamos ver aqui Lucas tirando algumas coisas lá de Mateus e Marcos e acrescentando algumas outras coisas. Por exemplo, na parábola do semeador, que nós já estudamos essa parábola. Mas aqui em Lucas, ele fala uma coisa interessante. No versículo 2, presta atenção, só está aqui em Lucas isso. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças caminhavam junto com Jesus, tá? Participavam do ministério de Jesus. Maria, chamada Madalena, essa foi a primeira que viu Jesus, depois que ele ressuscitou, Maria Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Agora presta atenção nisso. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha só a importância das pessoas nos bastidores, a importância das pessoas que ficavam na retaguarda. Essas mulheres eram mulheres ricas, mulheres que tinham condições. Uma delas era casada com o administrador de Herodes. Então, só para você ter uma ideia, elas se converteram porque Jesus as curou, Jesus libertou-os de demônios. Se converteram, o que elas fizeram? Elas usaram os bens para sustentá-los. Jesus precisava comer, os seus discípulos precisavam comer, e eles trabalhavam para o reino. Eles ficavam todo o tempo ajudando as pessoas. Ele precisava dar o tempo dele integral para o ministério. Então, eles eram sustentados com ofertas. Este é o sentido de pastor com tempo integral. Este é o sentido de pessoas que devotam a sua vida ao trabalho do Senhor. Precisam comer, precisam viver. E digno é o trabalhador do seu trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. Tá? Então é a base bíblica aqui para o salário pastoral de pessoas que estão na obra de Deus, imbuídas da responsabilidade de viver para o reino. Então Jesus com seus discípulos, eles tinham esse respaldo financeiro que era necessário, porque eles precisavam comer, precisavam vestir, ou seja, eles tinham as necessidades básicas deles também, tá certo? Então isso aqui é muito interessante. E é só Lucas que denota essa parte aqui do ministério de Cristo, nesse sentido aqui das mulheres sustentando-os, tá? O versículo 15, quando ele conta a parábola do semeador, que uma caiu em uma terra rochosa, com pouca terra, outra caiu entre os espinhos, outra caiu no beira do caminho, e por fim outra caiu em terra boa. E quando ele fala sobre a terra boa, ele fala uma coisa interessante que eu quero destacar, que não tem nos outros evangelhos, só no evangelho de Lucas. Uma palavra só, mas que é fundamental. O versículo 15, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra. Com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Essa expressão com perseverança é tudo. Aqui, lá em Mateus e em Marcos, fala que deu 30, 60 e 100 por um. Aqui Lucas já muda a expressão, dizendo o seguinte: ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Não é por um tempo, é para o resto da vida. Eu entender
quem eu sou em Cristo e dar frutos para a glória de Deus, para o resto da vida, com perseverança. Guarde essa expressão no seu coração, tá? Seja perseverante. Não desista. Não desista. Por mais difícil que seja, busque ajuda, busque a igreja, produza frutos. Ame a Deus acima de tudo, com perseverança. Tem amigos bons do teu lado, tem pessoas de Deus junto com você, com perseverança. Essa expressão, ela é muito forte. Aí depois ele conta a parábola da candeia, que nós já vimos, a mãe e os irmãos de Jesus. Aí acalma a tempestade e eu quero te mostrar um negócio interessante, algo muito interessante. Quando eles entraram no barco e partiram, no versículo 23, enquanto navegavam, Jesus adormeceu e veio uma grande tempestade. Agora imagine um barco pequeno no meio do mar da Galileia, as ondas batendo no barco, trovão, chuva. Imagina, Jesus adormeceu ao ponto de os discípulos acordarem-no e dizerem: Mestre, vamos morrer. Sabe o que eu quero destacar aqui? O cansaço de Jesus. Cansaço físico. A vida de Jesus foi tão intensa, tão intensa. O amor dele pelas pessoas. Ele conhecia o coração de todo mundo, então ele sabia o que os fariseus pensavam dele. Ele sabia da maldade do coração das pessoas, ele sabia de tudo. Então isso gerava um estresse emocional e recaía para o seu próprio físico. Acordava de madrugada para orar, andava a pé, todo Israel, ajudando as pessoas, pregando o evangelho, curando. Naquele momento, Jesus adormeceu ao ponto de ter um sono tão profundo que mesmo diante de uma tempestade ele não acordou. É o Jesus homem, é o Jesus cansado, é o Jesus que sentia falta de sono por minha causa e por tua causa, tá? Então, para mim, isso aqui é uma coisa interessante para nós destacarmos. Aí ele passa para o outro lado, em Genezaré, na terra dos gentios. Lá cura um homem endemoniado. Diz a Bíblia que ninguém podia dominá-lo ou domá-lo. A palavra grega é justamente domá-lo. Você não doma a gente, você toma animal. E Jesus foi lá e curou esse homem. E esse homem, que antes era acorrentado, as pessoas tinham medo dele, ele não se vestia, ele andava nu, ficava nos cemitérios, prendiam com correntes, ele quebrava as correntes. Diz, sou legião, porque somos muitos. 6.000 demônios estavam naquele homem. Uma legião de soldados romanos são 6.000 demônios. Jesus expulsa os demônios, imploram para não mandarem para o abismo, ou seja, para o inferno, senão eles tinham que ir. Jesus manda. Jesus é soberano. O inferno obedece, Satanás obedece. Jesus é Deus. Se Jesus mandasse aqueles demônios para o inferno, eles tinham que obedecer. Aí mandou-os para uma manada de porcos, se precipitaram no mar e morreram. Mas uma coisa que eu quero que você perceba aqui, versículo 35. E o povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem a quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. É impossível uma pessoa conhecer Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível.
O pecador começa a se santificar. Aquele que reclama começa a agradecer. O imundo começa a purificar-se. Aquele que tem um gênio difícil começa a ser mais maleável. O odioso começa a amar. É impossível uma pessoa conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. E diante disto, os gadarenos, ou os homens de Genezaré, pediram para Jesus ir embora. Aquele homem queria ir com ele e Jesus falou assim: não, vá para sua casa e diga para todos o que o Senhor fez com você. E ele anunciava pelas cidades o que Jesus fez por ele. Eu quero só destacar uma coisa que me marca muito nesse texto. Jesus saiu cansado, dormiu numa tempestade, foi acordado no meio de uma tempestade, viajou até a terra dos gentios, fora dos limites de Israel, para curar um homem e depois voltou. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus, como aquele homem era muito especial para Deus. Você não é mais um sem rosto no meio de uma multidão sem nome. Você é um filho de Deus. Ninguém tem a tua digital, ninguém tem a íris dos teus olhos, ninguém tem o teu jeito de ser. 8 bilhões de pessoas do mundo, ninguém é como você, porque você é único. Jesus ama você. Se sinta especial, tá? Por que que o ouro é caro? Porque é raro. E por que você tem muito valor? Porque você é raro. Você é único. E Deus fez você. E Deus ama você. Sinta-se valorizado. Jesus saiu, foi lá em Genezaré para curar um homem e depois voltou. Fez um milagre só. Por quê? Propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. O poder de Jesus sobre a doença, quando ele cura a mulher que havia 12 anos com hemorragia, depois ele ressuscita a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Aqui nós vemos uma coisa interessante: a doença daquela mulher fazia 12 anos e a filha de Jairo, que tinha morrido, ela tinha 12 anos de idade. E aqui nós começamos a perceber algumas coisas interessantes no texto. Há problemas imediatos. A doença daquela menina veio de uma forma imediata, ao ponto dela morrer, e Jesus resolveu o problema. E há problemas crônicos. 12 anos aquela mulher sofria de uma hemorragia contínua, uma menstruação contínua. E Jesus resolveu o problema dela. Jesus pode resolver os problemas imediatos e Jesus pode resolver os problemas crônicos. Ele é Deus. E quando Jairo ouviu que a sua filha tinha morrido, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Grife esse texto. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, somente creia. Eu estou aqui, eu estou no controle da sua vida. Não tenha medo, tenha fé. O versículo 55, quando Jesus disse: menina, levanta-te, ou levante-se, o espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. O que é morte? A palavra morte significa literalmente separação. Então preste muita atenção nisso. O que é morte física? É a separação do corpo e do espírito. O corpo sem espírito não tem vida. Então morte é separação. O que é morte espiritual? É a separação do espírito de Deus. A morte espiritual é chamada inferno, lugar longe de Deus, ou seja, a separação. O pecado faz isto. O que aconteceu com aquela menina? Ela morreu. O corpo separou-se do espírito.
Quando Jesus disse para ela, menina, levante-se, o que aconteceu? O espírito voltou para o corpo dela e ela teve vida. Jesus olha para aquelas pessoas que estão do lado ali e diz, ela está com fome, dê comida para ela. O Deus dos detalhes, o Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Este é o Deus que nós amamos. É o Deus que tem poder sobre a doença, é o Deus que tem poder sobre a morte, é o Deus que nos trata como indivíduos. Olha quanta coisa fantástica para você meditar. Perseverança, quanta coisa você tem hoje na devocional para você ler com calma e dizer: Este é o meu Deus. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. E quanto mais eu o amo, mais eu quero conhecer. Vou orar por você. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer pela maneira como o Senhor fala conosco. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê poder e, em nome de Jesus, nos dê perseverança. Assim como aquela semente caiu em terra boa, encontrou corações bondosos e generosos, transformados, e cresceu os frutos com perseverança. É o que nós queremos para as nossas vidas. Perseverança. É o que nós precisamos para as nossas vidas. E assim como o Senhor disse para Jairo, não tenha medo, tenha fé, que essa palavra hoje ecoe para nós. Que essa frase entre no mais profundo do nosso coração. O Senhor está conosco, não tem motivo para ter medo. Não tem motivo para ter ansiedade. Nós queremos ter fé. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Tem um período muito gostoso agora para ler o texto. Tem um período muito gostoso para usufruir, degustar desse tempo maravilhoso com Deus. Até amanhã com mais uma devocional, se Deus quiser.